Leitura diária. Livro de Juízes, capítulo 7. A vitória de Gideão sobre os midianitas. De madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: Você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram, e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: Ainda há gente demais, desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: Separe os que beberem a água lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: Com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês, e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para as suas tendas, mas reteve os 300. E estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles no vale. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão: Levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo Pura, e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso, você terá coragem para atacar. Então, ele e o seu servo Pura desceram até os postos avançados do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: Não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Voltou para o acampamento de Israel e gritou: Levantem-se! O Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Dividiu os 300 homens em 3 companhias e pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios com tochas dentro. E ele lhes disse: Observem-me, faça o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem:
pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite, assim que foram trocadas as sentinelas. Então tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita, gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento. E todos os midianitas fugiam correndo e gritando. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas, mas muitos fugiram para Bet-sita, na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-Meolá, perto de Tabate. Os israelitas de Naftali, de Azer e de todo o Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros a todos os montes de Efraim, dizendo: desçam para atacar os midianitas e cerquem as águas do Jordão à frente deles até Bet-bara. Foram, pois, convocados todos os homens de Efraim, e eles ocuparam as águas do Jordão até Bet-bara. Eles prenderam 2 líderes midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na rocha de Oreb e Zeeb no tanque de prensar uvas de Zeeb. E depois de perseguir os midianitas, trouxeram a cabeça de Oreb e a de Zeeb a Gideão, que estava do outro lado do Jordão. Amém? Para refletir, o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora. Depois o Senhor estabeleceu outros critérios para reduzir o exército de Gideão de 22.000 valentes para apenas 300. Quando foi dito a Gideão que reduzisse o seu exército, o primeiro critério de seleção dos que deveriam permanecer baseava-se na expectativa comum. Todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora. Com essa determinação, mais de 2/3 dos homens deixaram o exército, ficando apenas 10.000. A lição aqui é clara: Deus não tolera medrosos na linha de frente. O segundo critério para a seleção dos guerreiros foi mais sutil. Quando os 10.000 fossem beber água, Gideão deveria mandar para casa todos que colocassem o rosto na água. Só os que bebessem a água levando a mão à boca permaneceriam. Por quê? Examinando a cena com mais atenção, descobrimos um fato surpreendente. Os que levavam a água até a boca estavam em boa posição para perceber a atividade do inimigo no horizonte. Os que tinham a cabeça abaixada não estavam em posição de ver nada, exceto o que satisfazia as próprias necessidades. Jesus nos adverte: vigiem. Mateus 24:42. Paulo confirma: estejam vigilantes. 1 Coríntios 16:13. Várias vezes recebemos ordem para estar continuamente vigilantes. Coragem e disposição para lutar não são suficientes. Os guerreiros do Senhor que estão na linha de frente precisam também vigiar e orar. Agora vejamos algo surpreendente sobre Gideão.
Ele era um homem inteiramente disposto a seguir a Deus, a confiar nele e a obedecer-lhe. Era corajoso, porém Deus percebeu no fundo do coração dele um medo secreto de atacar, escondido onde apenas ele e Gideão podiam ver. Temores secretos são interessantes. Com frequência, passam totalmente despercebidos até a batalha real. Então, eles vêm para fora com força total, destruindo o Filho de Deus. Entretanto, Deus fará tudo o que puder para garantir que não levemos o medo para a linha de frente. O caso de Gideão é um exemplo tremendo de como Deus pode ir longe para evitar isso. Por sua grande misericórdia, Deus providenciou um meio de libertar Gideão de seus medos, usando os soldados inimigos. Deus disse a Gideão: se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo Pura e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso, você terá coragem para atacar. Então Gideão foi, mas atente para este fator chave. Gideão estava disposto a admitir o seu medo. Ele não negou. Ele aceitou a oferta de Deus para se libertar e devemos fazer a mesma coisa. Não podemos fingir ser mais corajosos do que somos. Deus quer libertar-nos de todos os nossos medos e dúvidas antes da batalha. Deixemos que Ele o faça. Amém?